Pai do Senhor, meus amados irmãos, aqui quem vos fala é irmão Enomi Santos, e esse é o seu canal EBD Views Teologia Visual, que tem essa proposta de uma aula, de um estudo mais voltado para gráficos, de maneira que você possa entender e o seu aluno também possa compreender melhor aquilo que é ensinado, tá bom? Então, desde já quero agradecer aos irmãos que têm apoiado esse projeto, têm apoiado nosso canal, as redes sociais. Nós estamos no Facebook com um grupo, tanto no grupo EBD Views, como também em parceria com o grupo EBD em Ação, que já consta lá com mais de 58 mil membros, graças a Deus. Estamos colaborando, né? Estamos ajudando lá aquele trabalho ali também com os nossos irmãos ali. E temos também no Instagram o nosso grupo lá, Telegram também. Então você pode se inscrever, pode também compartilhar esse trabalho que estamos fazendo para os demais irmãos, tá bom? Bem, meus amados, como a nossa proposta é exatamente mostrar os gráficos, então aí está a lição de número 9, que tem esse título: As histórias e as poesias falam ao coração, tá? Lição de número 9. E o texto e o gráfico, esse é o gráfico esboço, né? Então você está vendo aí texto áureo, quando o salmista diz: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Salmo 119, versículo 107. E a verdade prática diz assim: os livros históricos e poéticos mostram soberania e sabedoria divina. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Tá? Leitura bíblica em classe está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 20 a 25 e Salmo 119, 105 a 118. Ok, meus amados? E aí o nosso gráfico ele está mostrando aí os 3 pontos: as histórias do Antigo Testamento, livros históricos, história dos juízes, história dos reis, os livros poéticos, sabedoria, né? Livros de sabedoria do Antigo Testamento são chamados livros sapienciais e poéticos: Eclesiastes, Provérbios e Jó, Salmos e Cantares de Salomão, tá bom? E o terceiro ponto, uma mensagem ao coração, uma mensagem de soberania, uma mensagem de sabedoria, uma mensagem de adoração. Evidentemente que todos esses 3 pontos, ele está falando dos 3, digamos assim, aspectos, né? Que é o livro histórico e os livros poéticos, tá? Que tratam tanto da soberania divina, quanto também, no caso dos livros poéticos, da sabedoria, né? E eles trazem uma mensagem ao coração. Ok, meus queridos? Então vamos lá. Olha, meus amados, vamos bem direto ao assunto para não perder muito tempo, tá? Eu trouxe aqui um gráfico, você pode observar aí na sua tela, tá? Como nós vamos falar aqui sobre os livros históricos e poéticos, então eu acredito que seria bom nós debruçarmos um pouco sobre o estilo literário, tá? A nossa lição fala um pouco sobre isso, e eu sei que nem todos nós, eu não sou formado na parte de literatura, mas acredito que a gente pode aprender um pouquinho para poder transmitir aos nossos alunos, né? A gente não precisa saber tudo de literatura, mas pelo menos aquilo que a nossa lição trata, e aí eu acho importante a gente falar sobre isso para os nossos alunos. Antes de tudo, então, eu trago aqui o estilo literário desses livros, né? Que são os livros históricos e os livros poéticos. Então esse gráfico ele está bem simples, você pode estudar mais e se quiser imprimi-lo para dar uma aula com os seus estudos, né?
baseado também no gráfico. Eu acho que vai ser muito importante. Primeira coisa que a gente tem que saber é que quando a gente está falando de livros históricos, nós estamos falando de narrativas, né? Porque na verdade, são narrativas. E aí entra a questão da prosa. A gente tem aqui a parte lá de baixo, você está vendo aqui, a prosa é um texto corrido, sem rima, ele é narrativo, ele é descritivo. Por isso que no bloco 3 aí que você está vendo, porque nós estamos falando aqui da narrativa, né? Das narrativas, bloco 2. Nessas narrativas você tem o roteiro, você tem o enredo. Então, todos eles têm o roteiro, todos eles têm o enredo, todos eles têm também personagens, todos eles têm uma trama. Tudo isso está dentro da questão da narrativa. Todos eles têm uma conclusão, né? Uma jornada a ser trilhada até chegar na conclusão daquela jornada ali, ok? É por isso que nesse bloco 3 aí você vê aí que as narrativas elas se relacionam com fatos, pessoas, com tempo, porque já que estamos falando de história, a história ela está dentro, ela segue uma linha, né? Uma linha do tempo. Então, todos os fatos narrados nos livros históricos estão dentro do tempo. Isso é uma informação simples, mas é importante a gente dizer para que o aluno saiba diferenciar uma coisa da outra, ok? É interessante que pode haver momentos em que até os poéticos eles se entrelaçam com os históricos, não é? Por exemplo, quando você lê o Salmo 51, está falando do arrependimento de Davi. É logo em seguida ao fato histórico de que ele tinha adulterado com Betseba e o profeta veio encará-lo, confrontá-lo, não é? Ele reconhece o seu pecado e aí ele escreve esse belíssimo salmo, que é exatamente por isso que Deus ele tem uma estima muito grande por esse personagem chamado Davi, por essa capacidade dele de se arrepender, não é? Então você vê que as duas coisas estão juntas aí. O salmo é poético, é lindo, é maravilhoso, porque fala do arrependimento de um homem, né? Não afasta de mim o teu espírito. Isso tem tudo a ver conosco, porque muitas vezes a gente peca também e pecamos feio e achamos que o Espírito Santo vai embora de nós, né? E ele ali está clamando. Irmãos, quando você compara isso com outros personagens, outros reis, você vê atitudes totalmente diferentes. Principalmente quando ele vai ser confrontado, então ele se revolta, às vezes manda matar o profeta. Davi não fez dessa forma. Então, o que acontece? Dentro de um fato histórico, que foi a queda de Davi, o adultério de Davi e todas as coisas que se seguiram a isso, porque ele não fez só isso, né? Praticamente ele mandou matar o esposo de Betseba, né? Então, mas aí ele escreve esse salmo, olha como as duas coisas se encaixam, tá? Então, meus queridos, livros históricos estão falando da parte histórica de Israel, de como Deus conduziu a nação de Israel, de como Deus chamou a nação de Israel, de como Deus tratou da nação, não é? Claro que aqui a gente está falando especificamente desses livros, a partir de Josué. Então, vamos mostrar aqui também depois cada um desses livros, mas é só para você entender o estilo literário, como foi importante. Então, livros históricos, repetindo, trata de narrativas, né, de prosa, tem um roteiro, tem um enredo, tem um texto sem rima, é descritivo porque está descrevendo situações, ou seja, ele é objetivo porque ele fala de uma materialidade, ele fala de coisas físicas. Então é assim que são os livros históricos. Quando você vai para o livro poético, aí já tem um outro entendimento.
Porque o livro poético está falando do texto lírico, ou seja, do eu lírico, da poesia, não é? E aqui tem a descrição da poesia. Por exemplo, poesia é um texto em versos, geralmente com rimas, né? Geralmente com rimas. Não é o caso aqui dos livros poéticos. Você não tem praticamente essa rima, mas tem outros estilos como paralelismo, né? Paralelismo é muito interessante. Inclusive, tem lá uma matéria do pastor Daladier, muito importante sobre a questão do paralelismo hebraico, para a gente entender o que é isso, né? Como era, são vários tipos de paralelismo, é importante a gente estudar sobre isso daí, tá? Qual é o objetivo, digamos assim, do texto poético? Despertar sentimentos, despertar emoções. Então, vamos voltar aqui para o que eu estava falando a respeito de Davi, quando ele pecou, e depois ele escreve o Salmo. Ele está falando do sentimento dele, da emoção dele, de ter pecado contra o Senhor. Então ele está arrependido, ele está clamando a Deus que não afaste dele o seu Espírito Santo. Isso é só um exemplo que eu estou dando aqui. Talvez a gente possa acrescentar, por exemplo, os salmos de peregrinações, não é? Quando eles falavam da alegria de ir à casa do Senhor. Por quê? Porque eles estavam em caravanas e eles tinham a alegria de ir para a casa do Senhor. Então, está falando também de um fato histórico, de algo que acontecia em Israel, mas também de maneira poética, ao dizer que se alegra em ir para um templo adorar o Senhor ali naquele lugar. Isso envolve sentimento, isso envolve emoções, e como colocamos aqui também nesse gráfico, irmãos, tá? Você pode acrescentar mais coisas aí, eu estou falando aqui de maneira mais simples, mas você pode acrescentar. Envolve uma subjetividade que já pende também para a espiritualidade. No caso de Davi, arrependimento, não é? Desejo de que Deus não tire dele o Espírito Santo. Então isso é muito importante, não é? Já fala de uma espiritualidade, até mesmo quando essa espiritualidade é colocada em xeque. Você tem ali, se não me falha a memória, tá, irmãos? Vocês podem conferir. Creio eu que deve ser o Salmo 73 de Asaf, quando Asaf tem aquela, digamos assim, aquele conflito interior com a sua fé em relação aos ímpios, porque ele dizia lá que os ímpios faziam tudo errado, não é? Não temiam a Deus, e ele começou a pensar nessas coisas, pensar na religiosidade dele, pensar no fato dele estar indo para o templo, né, dele estar servindo a Deus, aliás. É porque na questão do templo, foi aí que ele caiu em si. Quando ele chegou no templo, aí ele teve esse discernimento do que era que acontecia então. Porque ele mostra lá que os ímpios eles vão ser desarraigados da terra, né? Enquanto os justos, os que perseveram, mesmo sofrendo, às vezes mais do que os ímpios, mas eles vão ser preservados no dia do juízo. Então isso é muito importante, irmãos. É muito importante nós entendermos toda essa questão dos livros históricos, dos livros poéticos, tá bom? Vamos lá, tem mais aqui outro gráfico. E aí, esse outro gráfico, ele é já mostrando mesmo a questão dos livros históricos, né? Ponto 1.
da nossa lição que fala sobre isso. Livros históricos, aí depois fala dos juízes, e aí depois fala dos reis, né? Meus amados, os livros históricos, conforme nós falamos, é uma narrativa onde está mostrando a história de personagens. Por isso colocamos que as narrativas têm um roteiro, não é? Tem um enredo, você tem uma trama. Todos esses personagens aí têm uma trama. Todos esses personagens, existem fatos que circundam esses personagens, né? Então, é disso que trata os livros históricos. E aí nós fizemos aqui um pequeno resumo, né? Esse gráfico, ele também acredito que dá para nós ministrarmos uma aula abençoada, fazendo um pequeno resumo. Por exemplo, o livro de Josué. O livro de Josué está narrando a história da entrada do povo de Israel em Canaã, conquista e entrada da terra em Canaã. Alguns falam de reconquista, tá, irmãos? Porque lá atrás Abraão, né, comprou essas terras, então, na verdade, eles estão reconquistando a terra, tá? É lógico que o que é que a gente precisa entender desse período aí? O povo está vindo do Egito, o povo está vindo de uma longa jornada pelo deserto, não é? A nação já se fortaleceu mais, no sentido de ter agora uma lei, ter a lei do Senhor, e também deles terem um exército, além do Deus Todo-Poderoso que os protegia, mas eles tinham também um exército. E é assim que eles vão entrar na terra, é assim que eles vão conquistar na terra. Josué é aquele líder, não tanto quanto Moisés, é um líder mais político, é um líder mais guerreiro, não é? Josué é mais aquele líder guerreiro, que ele sabe que ele vai enfrentar um desafio muito grande, que é entrar na terra e que é expulsar todas aquelas pessoas de lá, todas aquelas pessoas ímpias que não temiam a Deus, né? Então, aí, a partir daí você tem, por exemplo, o livro dos juízes, porque Josué sai de cena, aí já entra um período dos juízes onde você tem, por exemplo, vários juízes, né? Se não me falha a memória, 12, né? Me corrijam aí, não estou bem lembrado aqui, mas eu acho que é 12, né? Já falamos lá atrás sobre isso, né? Esse período do juízo é um período de transição, entre a liderança de Moisés e Josué, tá bom? Para o período monárquico. Então, os juízes entram nesse ponto aí. Aí você tem falando de assentamento, né? Porque eles estão assentados na terra, eles já dominaram a terra, mas por causa de algumas coisas que eles não cumpriram, como, por exemplo, expulsar todos os moradores, e Deus já tinha dito, através de Moisés, que eles iam entrar na terra, mas eles iam se perverter após outros deuses. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles entraram na terra, mas eles foram tomados por esta apostasia, porque eles foram adorar aqueles deuses daquelas terras, né? Deus já tinha dito isso, irmãos. É muito importante nós entendermos. Essa é a parte prática que a gente precisa entender. Deus avisa. Deus está falando com o seu povo, com o povo dele, com o povo que ele chama pelo seu nome, com o povo que os livrou, tirou com mão forte lá do Egito, que fez grandes sinais e maravilhas no meio daquele povo, mas ainda assim eles eles abandonaram para servir a outros deuses. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu anotei, mas eu não fiz um gráfico, irmãos. É importante, eu acho, que vocês tocarem nesse assunto para entender essa questão. Por exemplo, quando o povo estava cativo no Egito,
o senhor deles era o faraó, não é isso? Ele era era o dono deles, tá bom? Bom, quando Deus entra em cena para livrar o povo, porque o povo tinha pedido isso, então entra um outro senhor, que é Yahvé, que é Jeová, e ele opera grandes sinais e maravilhas, destronando aquele falso senhor, não é? Tirando dele os servos, os escravos que estavam com ele, né? E agora, quem é o novo Senhor? É Jeová, é Yahvé. Então, ele é que é o novo Senhor. Ele fez tudo isso pelo seu poder. Então, significa dizer que Jeová é o novo Senhor e eles são os servos. É mais ou menos, né? Mais ou menos aquele governo do suzerano e da vassalagem, aquela relação suzerano e vassalo, né? Onde o vassalo é o servo. Então ele sabe que tem que obedecer. Porque agora, aqui, voltando para o que a gente estava falando, né? Em relação aqui à servidão, eles tinham um senhor. Às vezes a gente não leva muito em consideração o que significa isso. Deus é o nosso Senhor, não é? Significa que Ele é o meu dono. Significa que eu vou fazer tudo o que Ele mandar. Significa que Ele vai cuidar de mim. Significa que Ele vai tomar conta de mim. Porque era isso que o Senhor fazia, não é? Embora a relação deles com o antigo Senhor era de opressão. Deus não oprime ninguém. Deus queria o bem da nação de Israel. Mas ainda assim esse povo foi muito incrédulo, ímpio em relação ao Senhor, né? Como é isso que eu quero que a gente explique para ficar entendido. Como eles tinham um trato, e isso é uma coisa que quase não é pregada, meus irmãos, nas igrejas, porque a aliança de Deus com o seu povo era um trato, era um acordo. Então a gente precisa entender isso, porque você não faz acordo com Deus de qualquer maneira, não é? Por que a gente cumpre acordo com os homens e não cumpre um acordo com Deus? Ele é o nosso Senhor. Isso significa dizer que eu vou fazer a vontade dele, que eu vou fazer o querer dele. E um detalhe, que é isso que precisa ser dito nesta relação de servo e de senhor, é que se eu deixar de fazer a vontade dele, eu vou sofrer as penalidades do acordo, da aliança que eu fiz com ele, que é o que as pessoas não entendem. Mas, irmão, em nome isso vale para o tempo da graça? Sim, Senhor. Sim, Senhor. Tem gente que acha que a graça é libertina, que você pode fazer tudo o que você quiser. Estamos no tempo da graça. Não é assim não, irmãos. Não é dessa forma. Então a gente sabe que quando Cristo instituiu a Páscoa, quando ele instituiu a ceia, ele está dizendo, este é o cálice da nova aliança. Eu estou fazendo um novo acordo com vocês. E o acordo é de sangue, o sangue dele que seria derramado. Então nós somos servos, não é? Temos que entender isso. O povo de Israel, por causa do descumprimento da lei, eles foram levados para a servidão, não é? Aqueles outras nações começaram a oprimir, daí vinha a necessidade dos juízes, né? Então você se lembra, por exemplo, dos filisteus que oprimiram muito a nação de Israel e Deus levantou vários juízes, né? Aí o povo se arrependia, Deus libertava, dava, digamos assim, um tempo de refrigério, mas eles voltavam de novo à mesma coisa, não é, irmãos? Então é muito importante a gente frisar isso daí, essa parte, tá? Aí você tem, por exemplo, alguns outros livros, como Esther e Ruth, que são livros históricos, mas elas tratam apenas de personagens, não é?
tratam de personagens. Enquanto, olha, por exemplo, Juízes é amplo, são vários juízes, são vários personagens. Samuel também é alguém, né, onde tudo gira em torno dele. Você tem reis e você tem crônicas, também falando de maneira mais geral para vários outros personagens. Então, Ruth, ele entra aí nesse tempo em que o povo estava na apostasia, e aí Deus manda fome, e aí eles fogem, né? A família foge, a família de Noemi, né, foge para outra terra, e aí elas retornam, porque os filhos morrem, vocês conhecem a história. Tem o resgate por Boaz, que representa aí a redenção de Cristo, né? E é importante, o que o livro de Ruth nos mostra, irmãos? Porque ela entra na genealogia de Jesus. O livro nos mostra a relação de Cristo com os gentios. Porque judeus talvez achassem que Cristo, que Deus iria rejeitar, não é, os gentios, como se pensava naquela época, não entendendo que o Senhor viria para todos, não entendendo que a bênção de Abraão era para todas as nações que aceitassem ao Senhor. Aí depois você tem Samuel, 1º e 2º Samuel, que já é a entrada, não é, da monarquia, porque antes disso você tem esse período teocrático, onde Deus governava através dos juízes. Inclusive, se diz que Samuel seria o último dos juízes, mas o ofício dele mesmo, reconhecidamente, ele era um profeta do Senhor, né? Profeta, um sacerdote do Senhor, tá? E então esse 1º e 2º Samuel marca o fim da era dos juízes, fala dessa transição da teocracia, do governo divino, para o governo monárquico, né? E vocês sabem muito bem que isso era provavelmente era assim, uma tendência natural que ia acontecer, mas teria que acontecer no tempo certo, porque o que aconteceu foi que o povo olhou as outras nações e começaram a questionar. Todas as outras nações têm os seus reis, por que nós não temos os nossos? Vamos constituir um rei para nós. E Deus permitiu, mas ainda, mesmo que Saul fosse aquele rei que no início ele fez o que era correto, mas a prova é que depois ele se afasta e Deus realmente levanta então um outro rei, não é? Aí é que entra a questão de Davi. Então, quer dizer, Deus levanta o rei segundo o seu coração. Tudo isso está dentro dessa narrativa de 1º e 2º Samuel. E aí nós temos depois 1º e 2º Reis, que é mais ou menos ali quase um sinótico, né? Falando das mesmas coisas que 1ª e 2ª Crônicas, pelo menos em alguns pontos são bem idênticos. 1ª Reis, já a monarquia, aí trata do reino dividido, né? Que o reino depois ele se divide, nós já até estudamos isso ano passado, se não falha a minha memória. E ali está falando do registro histórico dos reis de Israel, do que eles fizeram. Estudamos sobre isso, né? Havia bons reis, havia péssimos reis, não é? Como o rei Acabe, como Manassés, quer dizer, eram reis terríveis, reis idólatras. E tudo isso está registrado em 1ª e 2ª Reis. Crônicas também trata desse mesmo assunto, né? Está falando dessa apostasia desses reis, que, aliás, é esta apostasia. Nós falamos sobre isso daí, né, irmãos? Tem vídeo que tratam sobre isso daí, né? Inclusive porque nós fizemos assim a comparação, quero ver se eu consigo me lembrar agora, desses reis. Por exemplo, você tem Davi sendo um rei fiel a Deus.
E você diz assim, mas Davi teve muitos erros. Teve, mas Davi não teve nenhum erro voltado para a idolatria. Isso ninguém pode falar de Davi. Ele era um rei fiel ao Senhor. Claro que eu não estou dizendo com isso que isenta o erro dele de ter sido um adúltero. Mas olha, preste atenção, irmãos. Os pecados de idolatria eram punidos severamente, porque Deus abomina a idolatria. Não dizendo que o pecado de adultério é menos, mas houve uma consequência. E geralmente o pecado de idolatria, a consequência é a morte, como aconteceu com vários reis, tá? Então você tem Davi dessa forma, aí você tem, por exemplo, Salomão, o sucessor dele, que era no início fiel a Deus, mas ele o coração dele começou a se envolver com aquelas mulheres idólatras, mas ele fazia uma idolatria mais fechada, só entre ele ali, né? Só entre eles. Não era algo que era exposto para o povo. Quando o seu filho assume, aí sim, a Roboão, não é? Roboão ou Jeroboão, eu só me confundo aqui no nome dos dois. Mas ele assume o reinado e ali já é diferente. A idolatria dele já é escancarada para todos observarem, né? Para todos verem. Quando você chega em Acabe, já é mais. A idolatria já está no nível mais profundo, porque ele já impõe que se adore os outros deuses. Então você vê como ficou difícil a situação. Porque você tem, por exemplo, casos do próprio templo está sendo ali tomado por outras divindades. Então isso era terrível, né? Aí o que acontece, meus irmãos? Você tem aí o povo sendo levado para o cativeiro, não é? Nesse período aí, você vai ter também os outros profetas que entram, mas como é um outro estilo, né? Nós não vamos incluir aqui, já que estamos falando mais a parte histórica, né? O povo é levado cativo para a Babilônia, não é? E aí o que nos resta depois é estudar sobre esses outros personagens que foram importantes já para o retorno do povo, porque estava dito que eles iam passar 70 anos lá, né? E aí você tem Esdras, você tem Neemias, você tem Esther, por exemplo, né? Que era esposa lá do rei Xerxes, do rei persa, quando o povo já estava cativo sob o domínio da Pérsia, né? Ela era rainha, esposa de Xerxes, e você lê no livro de Esther uma coisa muito importante, a preservação do povo judeu, para que eles não fossem exterminados, né? Já no livro de Esdras, Esdras é aquele personagem que tem um papel muito importante no Antigo Testamento, não é, irmãos? Tanto é que dizem alguns estudiosos que Esdras seria aquele obreiro que fez a compilação do Antigo Testamento, né? Alguns livros ele escreveu, até Salmos também, né? E ele era muito importante, era um escriba, sacerdote, né? E ele foi responsável por fazer esse retorno da primeira leva de pessoas, né? De lá da Pérsia para Babilônia, né? Para Israel, perdão, aonde eles estavam ali reconstruindo o templo. E aí, junto com Neemias, nós estudamos também, muito bom, foi muito bom esse trimestre que estudamos Esdras e Neemias, né? Neemias já é o líder político que estava, né, nesse outro país, e ele foi esse responsável por trazer o povo, o restante do povo, a Jerusalém, né, para retornar. E ele faz também a reconstrução dos muros, né, estudamos sobre isso.
aqui em Neemias você tem já o encerramento, digamos assim, dos fatos históricos do Antigo Testamento. Então, meus queridos, esses são os livros históricos. Eu sei que os irmãos vão trabalhar mais sobre isso daí, né, para explicar melhor para os nossos alunos. Eu estou lendo, olhando esses gráficos, mas está tudo dentro aqui também da lição, tá bom, irmãos? Aí, olha, segundo ponto, você tem aqui a mensagem dos livros poéticos, né, que são os livros sapienciais ou os livros de sabedoria do Antigo Testamento, tá? Qual é a tônica desses livros, meus irmãos? É mostrar a sabedoria e a verdade divina para a prática do povo. E é interessante porque, como são poéticos, eles têm uma outra abordagem. Já estudamos sobre isso, né? Os livros poéticos são mais subjetivos e ligados à questão da espiritualidade. Então, eles têm um papel importantíssimo, muito importante, inclusive para os dias de hoje, né? Esses livros eles são importantíssimos, por isso que eu achei muito bom tratarmos esse assunto ainda aqui de maneira bem sucinta, mas é importante, né, nós entendermos sobre isso. Por exemplo, tivemos também uma lição sobre Jó, porque os livros poéticos são esses: Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e nós incluímos também o livro de Lamentações, que é também um livro poético, tá, irmãos? Mas colocamos aqui a parte porque, como a lição não trata, mas achei por bem a gente também falar sobre isso. O livro de Jó trata do tema do sofrimento, né? Procura responder a pergunta por que os justos sofrem, né? Então você tem uma história muito linda de Jó, de sofrimento, mas também de superação, não é? Porque apesar de tudo, não é? Apesar de tudo, do sofrimento, da perda dos bens materiais, da perda dos filhos, dos seus amigos constantemente ali instigando, falando que ele deveria pedir perdão porque aquilo que estava acontecendo era uma maldição, ele teria que pedir perdão, mas ele continuou firme, não é, em dias com a sua consciência, porque ele tinha consciência que não tinha pecado, não é? Mas ele continuou confiando no Senhor, embora a gente sabe que a Bíblia diz que Deus não dá uma prova além do que a gente pode suportar. Houve um momento ali que Jó fez duros questionamentos, que houve a necessidade da intervenção divina do Senhor aparecer para ele num redemoinho, não é? E começar ali a falar as coisas para ele. E a saga dele é concluída lá no final, no capítulo 42, né? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É lindo, né, irmãos, isso? Como Jó passou por tudo isso e teve esse conhecimento maior de Deus, né? Sabedoria é isto, né? Sabedoria é isso. É a gente saber passar pelo sofrimento e não culpar a Deus, mas procurar entender o propósito de todo sofrimento. O livro de Salmos é uma coletânea de cânticos, louvor e de adoração, né, do povo. É muito importante isso. Olha, você vê aqui que o livro de Salmo já procura trazer um conceito de adoração a Deus. Não é porque o povo tinha muito conhecimento sobre as coisas históricas que Deus tinha feito, mas eles mesmos ainda não tinham aquele sentimento de adoração verdadeira ao Senhor, de se reunir, de cantar, não é? E os salmos, eles são importantes para isso. Apesar de eles serem escritos, mas eles eram cantados. Até hoje você encontra no YouTube aí, não é? Salmos sendo entoado por judeus,
na língua original, no hebraico. Então é muito importante isso. Ele fala do louvor e da adoração do povo. Trata da instrução de como servir e adorar ao Senhor. Eu amo ouvir hinos que são baseados em salmos, né? Tem alguns cantores aí que eu admiro que conseguem colocar uma letra, uma música, uma harmonia em um salmo. É muito bonito. A exemplo aqui do Salmo 23, né, cantado pelo cantor Josué Rodrigues, é um salmo lindo, com uma melodia linda. Meus amados, tem Provérbios também. Provérbios, o tema dele é o temor do Senhor como o princípio da sabedoria, né? O livro de Provérbios mostra que Deus, a pessoa que é temente a Deus, é honrada, né? E é interessante que Provérbios são vários ensinamentos práticos, ensinamentos para a nossa vida prática. Ano passado eu fiz a leitura de um livro todo baseado em Provérbios, e o autor explica cada versículo. É uma pérola, é um tesouro de conhecimento para todas as situações, não só no sentido espiritual, mas também no sentido humano, no sentido relacional, no sentido profissional, porque ele fala sobre isso, né? Fala sobre a pessoa, por exemplo, que não gosta de trabalhar. Então, ele está falando aí de você ser proativo, de você ser produtivo, da necessidade da pessoa ter produtividade. Isso sem falar dos demais, né? Porque tem muitos outros. Semelhante, por exemplo, ao de Eclesiastes. O tema de Eclesiastes fala que tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2, né? Vaidade ali está falando tudo aquilo que é inútil, tudo aquilo que é em vão, né? É claro que ele procura ter uma visão mais humana da vida. Ele fala sobre tudo aquilo que é abaixo do sol, né? Então é uma visão mais humana, bem terrena, digamos assim, mas também é muito espiritual. Ele fala sobre a efemeridade da vida. O Eclesiastes capítulo 3, ele fala muito sobre isso, a questão do tempo, né? Tempo para tudo. Então, é muito importante. E aí, ele fala que tudo que ele instrui, tudo que ele coloca como sabedoria, as instruções que o escritor coloca em Eclesiastes, né, Salomão coloca como sabedoria, ele conclui, né, dizendo que o melhor de tudo isso é você temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E ele sabia muito bem do que ele estava falando, porque ele tinha se afastado de Deus, indo após os deuses de outras mulheres, né, irmãos? Então, é muito importante esses livros para a gente compreender, a gente entender, né, os livros poéticos, especialmente Eclesiastes, Provérbios, Salmos. E aí depois você tem também Cantares, quando é mostrado ali o compromisso, o amor, a intimidade do casamento. Está falando, né, da sacralidade do casamento. O tema principal é este. E o versículo-chave é este: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então está falando aí de um sentimento de pertencimento, não é? Que deveria ser o que norteia, ou que deve ser o que norteia um casamento cristão também, não é? No Antigo Testamento você já tem esse texto que diz que o homem deve ser esposo de uma só mulher. Então, não admite casamento com várias mulheres, ou mesmo você ter, além da esposa, outras amantes. Então, a Bíblia não
apoia esse tipo de comportamento, né? E o livro de Cantares fala sobre isso. Mostra que um pertence ao outro. É muito bonito o livro de Cantares. Irmãos, Lamentações de Jeremias, né, que eu disse para os irmãos que eu coloquei aqui como um adendo, mas não está na nossa lição, mas é considerado também. É uma poesia, inclusive, acróstica, com as 22 letras do alfabeto hebraico. Mostra a dor e tristeza do profeta. E é triste quando você lê, porque você lê o livro de Jeremias e vê ele fazendo de tudo para dizer para o povo, para aquele povo tão incrédulo, para aquele povo tão idólatra, para aquele povo de coração tão duro, que Deus iria julgá-los. E ele estava vendo o julgamento de Deus se aproximar, porque Deus usaria a nação da Babilônia como espada julgadora sobre a nação de Israel. Não adiantou. É incrível quando a pessoa tem uma predisposição para o mal, não é? E Deus tem que julgar, irmãos. Não adianta. A pessoa que tem predisposição para o mal, Deus vai julgar. Deus vai julgar. Tá bom? Então a gente precisa estar atento em relação a isso. Os conselhos práticos da sabedoria divina são esses que está dentro da lição, tá, irmãos? Está dentro da lição. Andar retamente, fugir da luxúria, ter boa reputação, ser produtivo, viver com alegria, remir o tempo, cuidado no falar, não é? Não confiar no dinheiro, manter integridade, aceitar repreensão, confiar no Senhor, desfrutar do amor. Tudo isso é feito com um toque divino de Deus no coração, tá bom? Meus queridos, eu quero agradecer a Deus por esse momento e que você continue apoiando o nosso canal para a glória e honra do nome de Jesus.